Questão aqui da prova do Enem, essa questão deu um pouquinho de polêmica, né? Porque acabou sendo anulada porque não tinha alternativa correta. Ela tem solução, só que não é nenhuma das alternativas apresentadas. Deixei as alternativas aqui na outra página, depois a gente dá uma olhada, tá? Porque nenhuma delas está correta. Bom, vamos lá. A Copa do Brasil teve, até a edição de 2018, 15 times diferentes como campeões da competição, conforme apresentado na imagem. Suponha que, como homenagem aos times campeões, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, pretenda colocar um painel na sua sede. Esse painel teria 6 linhas e em cada uma delas 5 placas referentes a cada edição da competição, com o nome do time vencedor, o brasão e o ano do título. O painel deve ser fabricado de modo que a primeira linha só tenha clubes gaúchos, Internacional, Grêmio e Juventude, a segunda apenas times cariocas, Flamengo, Vasco e Fluminense, a terceira somente times mineiros, Cruzeiro e Atlético Mineiro, a quarta exclusivamente clubes paulistas, Corinthians, Palmeiras, Santos, Paulista FC e Santo André, e as duas últimas sem nenhuma restrição. Então aí a gente tem o nome de cada um dos times, né? E o número de títulos, que vai ser importante pra gente aqui na resolução do exercício. Bom, ele pergunta o seguinte: qual expressão determina a quantidade de painéis diferentes que a CBF poderá montar? Então, bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma organizada aqui nas informações, tá? Esse número de títulos aí vai ser bem importante pra gente. Então, a gente precisa organizar. Bora lá. Bom, são 6 linhas no total, cada linha com 5 placas, tá? Deixa eu sublinhar aqui. 6 linhas, em cada uma delas 5 placas. Na primeira linha, então vou colocar aqui, primeira linha, vai haver, cadê? Na primeira linha, só times gaúchos. Então, é o Internacional, o Grêmio e o Juventude. O que a gente precisa ver aqui nessa figura? Quantos títulos tem cada um desses times? Então, Internacional tem 1 título. O Grêmio tem 5 títulos. E o Juventude, cadê o Juventude? Tá aqui no último, 1 título. Então, olha só, os times gaúchos possuem um total de 7 títulos, ok? Vou deixar o 7 aqui no cantinho pra gente, porque a gente vai usar esse valor depois. Segunda linha. Segunda linha serão somente times cariocas, então é o Flamengo, o Vasco e o Fluminense. Flamengo, Vasco e Fluminense. O Flamengo tem um total de 3 títulos. O Vasco tem um total de 1 título. E o Fluminense, 1 título. Então, aqui dá um total de 5 títulos, certo? Muito bem. Terceira linha. Terceira linha, times mineiros, Cruzeiro e o Atlético Mineiro. O Cruzeiro tem um total de 6 títulos. O Atlético Mineiro, 1 título. Então, aqui a gente tem um total de 7 títulos. Quarta linha. Quarta linha, exclusivamente clubes paulistas. Então, aqui tem Corinthians, Palmeiras, Santos, Paulista, Santo André. Santo André. Bom, Corinthians tem um total de 3 títulos. Palmeiras, 3 títulos. O Santos, 1. O Paulista, 1. E o Santo André, 1. Aqui nessa linha a gente tem um total de 6, 7, 8, 9 títulos. Bom, beleza. Na quinta linha e na sexta, não tem restrição.
Não tem restrição, tá? Então, olha só. Até o momento, a gente tem quantos títulos aqui? 9, 16, 21, 28, tá. Faltam 2 times aqui, né? Falta o Criciúma e o Sport. Esses 2 vão ser colocados ou na quinta ou na sexta linha, tá? Não tem restrição. O Criciúma tem 1 título e o Sport tem 1 título. Aqui dá um total de 2 títulos, tá? Somando tudo aqui, a gente tem um total de 30 títulos. Total de 30 títulos. O que faz sentido, porque vão ser 6 linhas com 5 placas cada um, né? 6 vezes 5, 30. Muito bem. O que acontece? Até a 4ª linha, como são 5 placas em cada linha, eu vou ter um total de 4 vezes 5, 20 títulos, certo? Os outros 10 ficarão na quinta e na sexta linha, certo? E esses 10 títulos que ficarão na quinta e na sexta linha não tem uma ordem específica, pode ficar tanto na quinta quanto na sexta, tá? Porque as 2 últimas não tem restrição. Bom, vamos lá. O que acontece? Olha para a primeira linha. Na primeira linha, a gente tem um total de 7 títulos, só que lembra que nessa linha só haverão 5 placas. Então, o que a gente vai ter que fazer? Escolher um total de 5 placas dentre as 7. Então, é uma combinação de 7 elementos tomados 5 a 5, tá? Como que é a formulazinha da combinação? Então, deixa eu pôr aqui. Primeira linha. Agora é pra gente poder fazer as contas. 7 elementos tomados 5 a 5. Lembra da fórmula? Deixa eu colocar a fórmula aqui no cantinho. Combinação de n elementos tomados P a P é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial, tá? Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Então, são 7 elementos 5 a 5, vai ser 7 fatorial vezes 5 fatorial, 7 menos 5, 2 fatorial. Tudo bem? Já vou colocar direto assim, tá? Beleza. Essa seria a quantidade de possibilidades de escolher 5 placas dentre as 7. Uma vez escolhidas essas 5 placas, elas não têm uma ordem específica. Eu posso colocar essas 5 placas em qualquer ordem. Então, o que a gente faz? Uma permutação de 5 elementos, que vai ser 5 fatorial. Então, eu multiplico por 5 fatorial. Essa primeira conta da combinação seria o número de possibilidades de escolher 5 placas dentre as 7. Esse 5 fatorial é o número de possibilidades de trocar essas 5 placas de lugar, tá? Bom, dá pra gente dar uma simplificadinha aqui, cortar 5 fatorial com 5 fatorial. Então, vai ficar 7 fatorial sobre 2 fatorial, tá? Esse seria o número de possibilidades para a primeira linha. Vamos fazer a mesma coisa nas outras. Segunda linha. São 5 placas e eu preciso de 5 placas, certo? Na segunda linha já tá certinho. Eu vou usar os 5 títulos em questão nessa linha mesmo. Então, a única coisa que eu preciso fazer, eu não preciso escolher os 5 elementos, porque eu já tenho só 5. A única coisa que eu vou fazer é permutar esses 5 elementos. Então, eu posso trocar eles de lugar de quantas maneiras? 5 fatorial. Então, a segunda linha fica simplesmente 5 fatorial, tá? Terceira linha eu tenho 7 elementos. Vai ser a mesmíssima coisa da primeira, tá? Então, primeiro eu preciso escolher 5 elementos dentre esses 7. Então, 7 fatorial, 5 fatorial, 7 menos 5, 2 fatorial. Uma vez escolhidos esses 5 elementos, eu posso trocar eles de lugar de 5 fatorial maneiras. Corto 5 fatorial com 5 fatorial. Fica 7 fatorial sobre 2 fatorial. Então, aqui seria para a terceira linha. Quarta linha. Na quarta linha, são 9 elementos. Então, 9 elementos tomados 5 a 5. 9 fatorial sobre 5 fatorial. 9 menos 5, 4. 4 fatorial. Uma vez escolhidos esses 5 elementos, eu posso trocar eles de lugar
de 5 fatorial maneiras. Corta aqui o 5 fatorial com 5 fatorial. Vai ficar 9 fatorial sobre 4 fatorial, ok? Beleza. A quinta linha e a sexta não tem restrição, então a gente pode pensar como sendo uma coisa só. Restaram quantos títulos para essas linhas? 10 títulos. Vou escolher 5 desses 10 para colocar em uma das linhas. Então, seriam 10 elementos tomados 5 a 5. 10 fatorial sobre 5 fatorial, 10 menos 5, 5 fatorial. Os outros 5 ficarão automaticamente na sexta linha, então eu não preciso pensar sobre isso, tá? Uma vez escolhido os cinco elementos da quinta linha, automaticamente os da sexta linha já estão escolhidos. De quantas maneiras eu posso trocar esses 5 elementos de lugar? 5 fatorial. Os elementos da sexta linha, pensando aqui na quinta linha, né? Os da sexta linha, eu vou poder trocar de lugar de quantas maneiras? 5 fatorial. Então, eu coloquei junto aqui, mas pensa que essa primeira parte seria para escolher os 5 elementos da quinta linha. E essa segunda parte seria o número de possibilidades de trocar os 5 elementos que restaram na sexta linha, tá? Então, aqui eu corto o 5 fatorial. Esse 5 fatorial também posso cortar com esse, vou só fazer aqui em 2 etapas para não ficar confuso. Então, tenho 10 fatorial sobre 5 fatorial. Esse 5 fatorial seria da sexta linha, mas como a gente vai multiplicar tudo, posso cortar também. Ok. Bom, para saber o número total de possibilidades, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar tudo isso. Então, esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. Vou colocar na próxima página, tá? Então, ficou 7 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 5 fatorial, vezes 7 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 9 fatorial sobre 4 fatorial, vezes 10 fatorial. Essa daqui é a resposta. Acontece que não tem em nenhuma das alternativas, tá? Provavelmente aqui, ó, tá muito próxima da E, né? Só que a E tá com essa parte aqui errada. Talvez tenha ocorrido algum erro de digitação, alguma coisa parecida, tá? Então, essa daqui é a resposta e não tem alternativa correta. Beleza, galera? Deu pra entender? Qualquer dúvida, deixa aí pra mim nos comentários, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like e até mais. Tchau, tchau!